Amados irmãos, que a graça de Jesus possa se mostrar abundante em nossos corações e vidas nessa manhã, nesse mês que a gente tem tirado para orar pelas famílias da igreja, para interceder a Deus, sua misericórdia e graça sobre nós. Eu gostaria que antes de passarmos à exposição da palavra de Deus, pudéssemos ter um momento de oração e de intercessão pelas famílias. Você que está participando dessa campanha da família secreta de oração, que veio naquela primeira quarta-feira do mês de maio, esteve conosco aqui naquele jantar de confraternização em família. Eu queria que nesse momento você pudesse interceder a Deus pela família que lhe foi confiada. Se você não está participando disso por não ter vindo, eu gostaria que você também orasse por uma família que você sabe que precisa das suas orações nesse momento agora. Clamar ao Senhor. Nós teremos essa última semana, até o próximo domingo, para completar essa campanha que nós começamos aqui de oração, de intercessão. No próximo domingo, nós teremos aqui conosco o pastor Augusto Nicodemos, pela manhã e noite, nos trazendo a palavra de Deus. E vamos, no domingo à noite, após o nosso culto, ter um momento aqui onde a gente vai apresentar a família que Deus nos confiou em oração após o culto. Que Deus possa nos abençoar, que possam ser momentos bons. E eu queria estimular você que nessa última semana, até o próximo domingo, você pudesse redobrar suas orações e esforços pela família que Deus lhe confiou, para que interceda a Deus, para que o Senhor abençoe, derrame graça, favor, restaure, restabeleça, edifique, prepare essa família para servir a Deus com alegria no coração. Vamos nesse momento agora nos colocar diante de Deus em oração. Ore a Deus pela família que Deus lhe confiou, ore a Deus pela pessoa que está do seu lado, ore a Deus por esse momento onde nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus aos nossos corações. Oremos a Deus. Ó tu, Pai, soberano Senhor, que criastes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ó tu, Senhor, que na tua misericórdia nos amastes a ponto de não nos largarmos na nossa própria condição de pecadores, mas enviastes o teu Filho para ser o nosso Redentor, para ser o nosso Salvador, aquele que deu a sua vida na cruz para nos resgatar da morte e da condenação, que derramou o seu sangue, que é suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados e culpas. Nós nos achegamos diante do Senhor nesse dia que o Senhor mesmo separou para a tua glória e honra, para o refrigério das nossas vidas. Nos achegamos diante do Senhor e dispondo diante de ti o nosso coração, para que o Senhor nos sonde e nos conheça. Veja, Senhor Deus, em nós os caminhos que não te agradam. Vejas em nós, ó Senhor Deus, ainda os resquícios da nossa natureza pecaminosa e caída. E nos ajude, Senhor Deus, a colocar diante do Senhor nossos pecados e culpas, nossas faltas, nossos comportamentos que ainda não conseguimos nos desvencilhar deles, para que venhamos diante do Senhor com o coração quebrantado, admitindo esses pecados, confessando ao Senhor as nossas culpas, para recebermos de ti o perdão, Senhor Deus, pelas nossas vidas, o perdão pelos nossos pecados. Louvado seja o Senhor pela suficiência do sacrifício de Jesus na cruz, pelo seu sangue, que
que nos limpa e nos purifica de todos os nossos pecados. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque podemos estar aqui nessa manhã te oferecendo culto, cantando louvores ao Senhor. Ouvimos a tua palavra, orando ao Senhor, colocando diante de ti as nossas vidas, as nossas orações. Também podendo ofertar ao Senhor parte daquilo que o Senhor, na tua graça, nos tem concedido. Que façamos isso cada dia de coração, consagrando as nossas vidas ao Deus da glória, aquele que nos ama, aquele que providencia a nossa manutenção de forma tão generosa, de forma tão misericordiosa. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nesse momento agora queremos interceder a ti, Pai, pelas famílias da nossa igreja, por aquela família que o Senhor nos confiou. Nós entregamos em tuas mãos, ó Pai amado, pedindo que as bênçãos dos céus sejam derramadas sobre essa família, que a graça do Senhor os alcance, que o seu lar seja abundante da presença do teu Espírito, que cada membro dessa família seja, Senhor Deus, alcançados por essa graça, tenha um coração quebrantado e temente a Deus, ande nos seus caminhos, que o Senhor possa estar suprindo todas as suas necessidades, sejam elas espirituais, sejam elas físicas, sejam elas materiais, sejam elas emocionais, que eles possam, Senhor Deus, sentir no Senhor prazer e satisfação para a vida. Queremos pedir por cada pessoa que se encontra aqui nesse lugar, diante da tua face, da tua glória, da tua palavra. Fale aos nossos corações, Senhor Deus. Ministra graça a cada vida aqui presente nesta manhã, para que saiamos daqui edificados pela tua palavra, que saiamos daqui renovados pelo teu Espírito, que saiamos daqui para viver uma vida para o teu inteiro agrado. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, abre nosso entendimento, fale ao nosso coração, expõe a tua palavra com clareza às nossas vidas. É o que nós te pedimos por amor e em nome de Jesus, o nosso amado Redentor. Amém, Pai amado. Amém. E pensando nesse tema da família, eu gostaria de convidar vocês a que abrissem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 2, nos versos de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 2, versos de 1 a 11. A palavra de Deus nos diz assim, nesse texto talvez muito conhecido de todos, onde nós desejamos que Deus nos fale ao coração. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Que Deus nos abençoe, nos fale através da sua palavra. Meus amados, eu até já preguei sobre esse texto aqui na igreja com vocês, mas eu gostaria de tomar de volta esse texto, para que nesse mês onde a gente tem dedicado a família, a buscarmos orar pela família, nós
tiremos desse texto algumas lições preciosas para as nossas vidas, visto que há várias curiosidades nesse texto que eu gostaria de destacá-las para nosso aprendizado e crescimento espiritual. Quando leio esse texto, a primeira pergunta que vem na mente é: esse texto marca o início do ministério público de Jesus. E se deu numa cerimônia simples de casamento. E a primeira pergunta que me traz à mente é que Jesus poderia ter começado ou iniciado o seu ministério público em vários lugares. E a grande pergunta que o texto nos impõe é: por que numa festa de casamento? Por que numa cerimônia de casamento? Por que não num templo de Jerusalém? Por que não de forma oficial, né? Onde todos soubessem que ele é o Messias, aquele que fora enviado por Deus, o cumprimento da promessa, o final da espera da nação de Israel? Por que não no lugar público, religioso, onde pudesse causar impacto a muita gente? Por que ele escolheu uma festa de casamento? Nós temos, nas quintas-feiras aqui na igreja, nas nossas reuniões de estudo bíblico, trabalhado exatamente a questão da família e a questão de casamento. Ela trabalhando esse mês, esse tema, para que a gente possa, como igreja, ter consciência do momento em que a gente vive na nossa sociedade contemporânea, dos desafios, da agressão que se tem feito aos valores da família e, consequentemente, à palavra de Deus e ao próprio Deus. Temos aprendido aqui que Deus foi quem instituiu o casamento, que o casamento é uma instituição divina, não é uma invenção humana, não é uma criação humana, mas foi Deus no Éden que estabeleceu a primeira instituição da sociedade humana, o casamento, quando Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, e os uniu, e estabeleceu que essa relação durasse durante toda a existência deles, que essa relação fosse exclusiva, a dedicação exclusiva de um para com o outro, tornando-se os dois uma só carne, vivendo essa comunhão, celebrando essa comunhão na vida. E Deus o fez isso para que o homem pudesse gozar de plena satisfação e felicidade, né? Deus fez isso para que eles pudessem ser completos um no outro e viver a vida para a honra e glória de Deus. Por isso, exatamente por isso, que Jesus escolhe iniciar o seu ministério público numa cerimônia de casamento. Não poderia ser de outra forma. Mostrando que é no lar, que é na relação de marido e mulher, ou debaixo dessa relação, que Deus quer ser honrado, que Deus quer ser adorado, que Deus quer ser cultuado e celebrado na família. É o lugar das nossas oportunidades, é o lugar onde nós somos nós mesmos, é o lugar onde nós somos conhecidos, é o lugar de perdão, é um lugar de reconciliação, é um lugar de aconchego, é o lugar onde a gente, após talvez trombas da vida, receba lá consolo, conforto, carinho, né? Também é o lugar mais difícil de se viver a vida cristã, de se colocar os valores na prática, do marido amar a esposa, a semelhança de Cristo com a igreja, que não é fácil isso, ou melhor, é impossível ao homem isso, porque nós não temos condição de amar como Cristo amou, e o mandamento nos impõe essa responsabilidade, impõe esse padrão. É o lugar onde a mulher aprende a confiar no homem que o Senhor lhe deu, a tê-lo como líder da sua casa, a repousar nele seus sonhos, a submeter-se à sua liderança, a ajudá-lo a ser o homem que Deus quer que ele seja. E não é fácil, depois da queda, a gente se submeter a nenhum princípio de autoridade. Temos uma natureza rebelde, autônoma, que não quer se submeter a absolutamente nada. E não é fácil para a esposa submeter-se ao seu marido, assim como a igreja a Cristo. Não é fácil aos filhos submeterem-se à liderança dos seus pais, às normas, às regras, a serem
disciplinados no caminho do Senhor, por causa dessa mesma rebelião e autonomia na natureza humana. Mas Deus então estabelece que é na família onde a graça dele se manifesta, dando ao homem condição de amar, dando à mulher condição de submeter-se e confiar, dando aos filhos a condição de submeter aos seus pais como ao Senhor, para que os seus dias se prolonguem na terra. Deus escolheu a família para manifestar graça e manifestar favor. Esse texto, então, nos impõe isso. Jesus escolheu, lhe foi dado a oportunidade de iniciar o seu ministério público numa relação ou numa cerimônia de casamento. Há algumas coisas na própria, não tradução do texto, mas nas expressões idiomáticas que são difíceis de serem traduzidas para uma outra língua. Porque quando você conhece uma outra língua e lida com ela, você sabe que há expressões nela que na sua língua mãe original não faria nenhum sentido, mas naquela língua faz. Então, quando lidamos com o texto sagrado, vamos lidar com algumas dificuldades também, que na nossa compreensão, na semântica contemporânea dos nossos dias, parece até alguma coisa desonrosa, algumas expressões que aparecem aqui, principalmente na resposta de Jesus à intervenção de Maria em perceber a necessidade daquele casal. Mas nós vamos trabalhar esses textos, essas dificuldades, para que não haja na nossa mente nenhum tipo de empecilho ou dificuldade para compreendermos o que Deus quer, que o Espírito Santo de Deus quis, quando permitiu que João registrasse esse acontecimento, essa narrativa, esse ocorrido aqui. Nós temos plena consciência de que a palavra de Deus, a Escritura, toda ela é inspirada por Deus. E toda ela inspirada pelo Espírito Santo com um propósito muito objetivo de nos enriquecer, de nos ensinar a vontade de Deus. O texto não está aqui por um acaso. João não estava querendo preencher o seu evangelho. Ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus para deixar registrado esse acontecimento, que se a gente não procurar entender a vontade de Deus e a intenção do Espírito Santo, a gente pode pegar apenas como uma narrativa de um acontecimento simples, de um casal que começou o seu relacionamento de família com algumas dificuldades econômicas, financeiras, materiais. O texto nos mostra isso, que eu gostaria então de chamar a sua atenção para me acompanhar. Houve um casamento na cidade de Caná da Galileia. Achava-se ali naquela cerimônia Maria, mãe de Jesus. E o versículo 2, há também uma observação. Jesus também havia sido convidado com os seus discípulos para o casamento. Posto isso como apresentação, a narrativa de João dá continuidade dizendo que aconteceu um fato curioso que manifesta ou revela a pouca condição econômica daquela família ou daquele casal que estava iniciando a vida e, consequentemente, da família deles. Que as festas de casamento, as cerimônias de casamento, duravam dias na cultura semítica, na cultura judaica. E parece-me que logo no começo do casamento faltou vinho, faltou aquilo que representava ou simbolizava na cultura judaica a alegria da festa. O vinho era para o judeu o que o café é na nossa mesa. Eles tomavam vinho no jantar, tomavam vinho no almoço, tomavam vinho nas suas refeições. É familiarizado para a gente o Novo Testamento, as ceias, onde sempre o vinho é presente. Jesus com seus discípulos estavam ali à mesa, pão e vinho. E na festa do casamento, o vinho que em todo o Antigo e Novo Testamento representa a alegria da festa, a celebração da festa, faltou. Diz o versículo 3 que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus, ao perceber aquela deficiência, aquela necessidade, ao perceber aquele constrangimento que parecia expor
a pouca condição financeira dos noivos, ela vai para Jesus e tenta com que o Senhor intervenha para resolver aquele problema e livrar aquele casal de constrangimento, né? Desse constrangimento. Filho, faltou o vinho acabou. Eles não têm mais vinho. Ou seja, o que ela está dizendo é que eles vão passar por um vexame, né? Vai ser exposto para os convidados que vieram de longe. É algo muito interessante a gente tentar entender a cultura. Familiares vinham de longe, convidados vinham de outras cidades. Eles tinham a responsabilidade de acolhê-los, de dar para eles dormida, de dar para eles comida, de dar para eles a alegria da festa durante dias. De fato, não é fácil para nenhum casal jovem iniciar a vida conjugal. Nos nossos dias não são diferentes. Há fortunas que são gastas em recepções de casamento, né? Os pais têm que se dobrar em sacrifício para poder proporcionar para os filhos um casamento onde convidados venham celebrar aquele momento inicial. Faz parte da cultura, faz parte desse momento de festa, de celebração, para que o relacionamento de um casal comece com alegria, comece com pessoas que amam. Na época como hoje não é fácil financeiramente. E aquele casal parecia ser simples, suas famílias ser simples, porque não tiveram condições de oferecer aos convidados o necessário para a festa. Isso vai nos revelar algumas coisas também com relação às nossas vidas. Porque sempre temos que fazer essas perguntas: o que é que essa necessidade, o que é que esse constrangimento, o que é que essa exposição da simplicidade econômica financeira do casal quer dizer para as nossas vidas? O que é que o Espírito Santo tem por intenção ao deixar registrado esse fato e a expor essa situação? Primeiro, a gente percebe que Maria era uma mulher sensível, que ela era uma pessoa atenta à necessidade do outro, e ela percebe o constrangimento antes que isso se torne público, e ela corre para tentar solucionar esse problema. E ela leva o problema para a pessoa certa, para Jesus. Ela sabe quem Ele é. Ela refletiu isso desde o início. Ela, entre as poucas pessoas que precisavam chegar a essa convicção, foi alguém que recebeu de Deus a revelação desde o início, que ela foi escolhida para ser mãe do Messias, aquele que viria tirar o pecado do seu povo. Ela viveu a sua vida toda nessa consciência. Ela sabia quem Ele era. Ela sabia que Ele era a única pessoa que poderia, de fato, resolver o problema daquele casal, tirá-lo do constrangimento, fazer com que o início da sua vida a dois não começasse com o pé esquerdo, né? Vamos colocar assim. Ela vai para Jesus e Ele chega para ela e usa uma expressão que aparentemente na nossa cabeça e no nosso contexto é desrespeitosa, né? Mulher, é a expressão que ele usa. Olha, estudar um pouco sobre os comentaristas bíblicos acerca dessa expressão, eles colocam que é uma expressão honrosa. Da mesma forma que as mulheres olhavam para os seus maridos e lhes chamavam Senhor. Isso não colocava nenhuma distância na relação entre os dois, mas sim era honra e respeito. Chamar o marido de Senhor. A gente vai encontrar isso na Escritura como sendo alguma coisa de respeito. Da mesma forma, dirigir-se a uma mulher com essa expressão, né? Na América tem algo parecido com relação a mam. Essa expressão que se usa para a mulher é uma expressão de honra. E Jesus usa isso para sua mãe. Ele usa isso de outra feita lá na cruz do Calvário, quando fala para ela usando essa mesma expressão. Não há nada de desrespeito ou de distância ou de indiferença aqui nessa palavra. Na cultura da época era uma palavra de respeito. E o versículo complica mais quando na nossa tradução em português tem que tenho eu contigo, não é? Que é um equívoco, não de tradução, mas é um equívoco aqui dessa expressão idiomática que não faz sentido para a gente. O que Jesus está dizendo de fato aqui é: o que eu tenho com isso? Com essa situação de ter faltado o vinho? E por que ele diz isso? Não é porque ele era insensível também às outras pessoas, mas é porque ele justifica. Ainda não se deu o início do meu ministério público.
Ainda não é chegado a hora, ou ainda não chegou a hora até então, para que eu realize milagres e sinais, confirmando quem eu sou, o Messias. Essa é a ideia do texto. Até então, de fato e verdade, Jesus não havia dado início ao seu ministério público. Por isso ele afirma, não chegou o momento ainda para que eu esteja me expondo. Não é que ele está dizendo que aquele não é o momento. É que ele está dizendo que ainda não houve esse momento. Aquele, então, foi colocado pelo próprio Deus, nessa própria necessidade humana, para que se iniciasse o ministério público de Jesus. E isso se deu. Maria se volta para os serventes e diz para eles aqui, faça o que ele disser. Atentem à voz dele, à ordem dele. E ele, então, inicia o seu ministério ali. A primeira coisa, então, que o texto nos impõe é nos mostrar a incapacidade humana em proporcionar aquilo que é necessário para o bem-estar e felicidade da família. A primeira coisa que o texto nos quer ensinar é exatamente isso. Quer nos ensinar que da mesma forma que aquele jovem não teve condições de oferecer aos convidados aquilo que era necessário para a alegria da festa, que ele não tinha condições financeiras para isso, o texto quer usar essa situação para nos ensinar, enquanto seres humanos, enquanto família, aos maridos aqui presentes, que nós não temos condições para proporcionar à nossa família aquilo que é necessário para o bem-estar e felicidade dela. Nós somos incapazes e pecadores. Nós vamos falhar. Vai faltar muitas vezes aquilo que é necessário para o bem-estar da família. É a primeira verdade que o texto quer nos mostrar. Nós não seremos capazes. Jovens solteiros que ainda pensam em casar, que estão ainda trabalhando para montar a sua estrutura e a sua vida. Eu queria dizer uma coisa para você: você não será capaz de proporcionar tudo aquilo que é necessário para o bem-estar da sua família e da sua relação. Para a mulher, a mesma forma. Você vai falhar algumas vezes na sua missão de esposa e mãe, porque você não tem condições plenas e perfeitas de proporcionar ao seu marido e aos seus filhos e à sua casa aquilo que é necessário para o bem-estar da família. Filhos, vocês vão falhar, vocês vão faltar, porque vocês não são capazes de atentar à observação de Deus na sua palavra para respeitar, honrar e obedecer os seus pais, amar os seus irmãos. Aqui e ali nós vamos falhar, vai faltar essa capacidade. E o texto quer nos ensinar exatamente isso. Que da mesma forma que aquele jovem passou por esse constrangimento de não poder proporcionar tudo aquilo que era necessário para a alegria do seu casamento, assim também nós, na nossa família, na nossa casa, temos que ter essa consciência. Porque senão nós vamos viver vidas frustradas. Porque senão, marido, quando você não conseguir dar à sua esposa aquilo que é necessário para o seu bem-estar espiritual, para o seu bem-estar emocional, para o seu bem-estar físico, para o seu bem-estar material, você vai se frustrar e ela vai se frustrar com você. Da mesma forma, a esposa, quando não der ao marido aquilo que é necessário para que ele seja o homem que Deus quer o torná-lo, ele vai se frustrar, ela vai se frustrar com isso, e a família vai viver magoada, ferida, decepcionada com relação um ao outro. Nós temos que ter consciência de que o outro não é perfeito, de que eu não sou perfeito, e que por isso nós vamos falhar algumas vezes um com o outro. A gente não vai conseguir manter o amor sempre em cima, a alegria sempre em cima, a satisfação sempre em cima. Temos que ter essa consciência em primeiro lugar. Em segundo lugar, o texto nos mostra a razão e os motivos disso. Quando, continuando a narrativa, diz o versículo 6 que estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles assim o fizeram.
É bom a gente entender um pouquinho da cultura, da religiosidade judaica aqui, para que a gente possa entender qual a intenção do Espírito Santo de Deus. Ele fala sobre o verdadeiro motivo de nossas incapacidades e fracassos aqui. Ele usa uma figura que era costumeira para a religião da época. Ele fala sobre talhas de pedra que eram usadas pelos judeus nas purificações religiosas. Haviam 6 talhas naquela casa. Parece que os jovens eles eram religiosos e tementes a Deus. Observavam os preceitos da religião de Israel. Observavam os preceitos cerimoniais do Antigo Testamento, que ordenara que na casa dos judeus tivessem aquelas talhas, que serviam para as cerimônias de purificação. Deus queria ensiná-los de forma didática de que eles eram pessoas pecadoras e que precisavam purificar-se a cada momento de suas vidas. Quando eles iam às refeições, eles lavavam as mãos naquelas talhas especiais de purificação, lavavam alguns utensílios naquelas talhas de purificação. Também o texto queria apontar para eles que da mesma forma que eles deveriam todos os dias seguir um ritual religioso muito complicado, que eram encher d'águas as talhas e durante o dia esvaziar aquela água impura por causa da poeira, do ar, das contaminações, e no outro dia eles deveriam lavar aquelas talhas e encher novamente, no final do dia, jogar fora a água, para que no outro dia fizesse isso todos os dias, cerimonialmente. Isso acontecia porque Deus queria ensinar o seu povo que da mesma forma que aquela água era afetada pelas impurezas do ar, também a nossa vida religiosa, o nosso coração, ele cheios de pecado todos os dias, brotam de dentro da gente, da nossa natureza caída e pecaminosa, impurezas que impedem a nossa relação com um Deus que é puro. Deus queria ensinar isso ao povo, e eis a razão aqui pela qual a incapacidade do homem de fato de proporcionar à família aquilo que é necessário para o seu bem-estar, porque ele é pecador, porque se produz no seu coração um pecado, porque todos os dias ele precisa observar os princípios religiosos que Deus havia estabelecido de purificação. E a gente, quando não consegue fazer isso, a gente mostra negligência. E aquele casal, apesar de religioso, eles demonstram, num detalhe que o texto nos coloca, uma certa negligência. Por quê? Em primeiro lugar, porque aquelas talhas deveriam estar cheias, mas se encontravam vazias. Porque aquela festa não estava acontecendo à noite, porque de noite não acontecia festa para os judeus, era durante o dia a festividade. E durante o dia aquelas talhas deveriam estar cheias de água. 2 ou 3 metretas, dependendo do tamanho das talhas. Uma metreta significa 22 litros d'água, um garrafão de Indaiá. Né? Cada metreta caberia, então, 2 ou 3 de 50 a 60 litros de água, numa região semiárida, onde água não era alguma coisa fácil. Então, Deus queria que o povo observasse com sacrifício a necessidade de manter a pureza espiritual na vida deles. Todos os dias pela manhã não havia água encanada, eles saíam para buscar água no poço e traziam água até encher ali todas aquelas talhas. Não era alguma coisa simples, não era alguma coisa fácil, era alguma coisa complicada que exigia esforço e sacrifício. O que Deus quer nos ensinar com isso? Quer nos ensinar com isso que nós também temos que nos esforçar e nos sacrificar para todos os dias entender que o nosso coração, como aquelas talhas, se enchem de impurezas e de pecados. Que nós precisamos atentar para o ensino de Jesus na oração do Pai Nosso que Ele nos ensinou. Que todos os dias nós deveríamos não somente orar a Deus pelo pão de cada dia, mas pelo perdão dos nossos pecados. Todos os dias deveríamos chegar diante de Deus e colocar as talhas do nosso coração para Ele perceber as impurezas que foram acumuladas ali no nosso coração. E confessar a Deus todos os dias, para que a gente não acumule pecado, para que a gente não deixe que pecados se encrostem, que se estabeleçam no nosso coração e na nossa vida.
Da mesma forma que aqueles jovens, mesmo religiosos, mesmo tentando agradar a Deus, eles estavam demonstrando negligência com aquelas talhas vazias, e por isso a incapacidade de proporcionar a bênção e a graça de Deus, assim também nós na nossa vida. Nós somos negligentes muitas vezes das nossas devoções. Nós não observamos esses preceitos e princípios. Nós nos acomodamos porque nós não queremos nos esforçar ou sacrificar na nossa devoção com Deus. Coisas entram na nossa vida e roubam o tempo que deveria ser dado a Deus. E muitas vezes, a tristeza, os conflitos, os desencontros entre marido e mulher, entre pais e filhos, os problemas que se estabelecem no meio da nossa família, têm por razão as nossas negligências. Por que nós reagimos mal um ao outro? A resposta do texto seria: porque as talhas se encontram vazias. Porque os nossos corações não estão muitas vezes cheios daquilo que deveria estar, de Deus, da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus. Porque nós negligenciamos as nossas devoções com o Senhor. Então o texto mostra, revela a incapacidade humana em proporcionar aquilo que é necessário para o bem-estar e felicidade da família. O texto também nos mostra o verdadeiro motivo de nossas incapacidades e fracassos nas nossas relações. Natureza caída e pecaminosa, negligência em não observar os preceitos estabelecidos por Deus. E em último lugar, o texto também nos aponta a solução para os nossos problemas familiares, para os nossos desencontros, para os nossos desprazeres, para a frieza do coração na relação. Nunca, em hipótese alguma, a Bíblia aponta para que a saída de um casal em conflito seja a separação ou divórcio. A Bíblia nos aponta que há uma solução de Deus para a família, que Ele pode realizar milagres, transformar água em vinho. Graças a Deus, porque aquele casal, quando fez a sua relação de convidados, não esqueceu da pessoa mais importante na festa, Jesus. O versículo 2 diz que ele foi convidado para o casamento. Eis aqui a solução, eis aqui a graça necessária que toda família precisa ter: convidar o Senhor a fazer parte da vida da família, a fazer parte do casamento, do relacionamento, pois Ele é aquele que pode solucionar os nossos problemas, preencher as nossas incapacidades, nos dá graça para beber o melhor vinho. E aqui Ele então transforma a água em vinho, faz o milagre acontecer, apontando para o fato de que Ele é aquele que pode rever as nossas vidas, os nossos sentimentos, a nossa situação. Ele é aquele que pode fazer milagres no meio da nossa família, no meio da relação de homem e mulher, de pais e filhos. E Ele então manda que leve ao mestre-sala, ao mestre de cerimônias, a água transformada em vinho. E aquele homem, ao experimentar, não sabendo de onde vem, ficou assim entusiasmado e levou para o noivo, e chamou o noivo e disse: olha, há um costume muito comum aqui, eu sou um homem experiente nisso, e normalmente todas as pessoas que oferecem uma festa servem o bom vinho em primeiro lugar, e depois que as pessoas já beberam bem, eles servem um vinho de inferior qualidade, porque eles agora não conseguem discernir mais nada. Você não, você guardou o melhor vinho para o final. Isso não é comum. Ele não sabia o que acontecera, mas o jovem soube o que acontecera. As pessoas souberam o que aconteceu. Jesus é quem fez aquele milagre. E Ele pode fazer esse milagre na sua vida, na minha vida, na família. Ele pode converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ele pode mudar o coração de uma esposa que já esfriou com seu marido, ou vice-versa. Ele pode restabelecer um casamento que foi quebrado por uma infidelidade ou traição. Deus é fiel e pode transformar água em vinho ainda hoje. Basta que a gente o convide para estar no meio da nossa família e da nossa relação. É isso que o texto quer nos ensinar. Então, para fechar e concluir, que o nosso tempo já vai longe, eu gostaria de chamar a sua atenção para que você guardasse no seu coração essas 3 coisas que o texto nos aponta, nos destaca para a nossa vida em família. Primeiro, você, meu querido, tem que ter consciência de que você não será suficientemente capaz.
para providenciar para o bem da sua família, para a relação com sua esposa ou com seu marido e com seus filhos, aquilo que é necessário para o bem-estar e felicidade da sua família. Você vai falhar. E você tem que ter consciência disso. E ter uma segunda consciência que você vai falhar não somente por causa da sua natureza caída e pecaminosa, da sua incapacidade de viver fielmente a palavra de Deus, mas muitas vezes de você ser negligente com relação às suas devoções com Deus e com sua vida espiritual. Você não pode negligenciar a sua vida espiritual, a vida espiritual da sua família. Você precisa atentar para isso. Não deixe vazias talhas. Busque de Deus graça todos os dias em oração, para que Ele encha o seu coração da sua graça, para que você possa reagir bem e conduzir sua família de forma tal que agrade a Deus. Não negligencie a sua vida espiritual. Se você tem negligenciado a sua vida espiritual, hoje, nesse momento, é o dia de arrependimento diante de Deus, para que você renove os seus votos diante do Senhor, para que você assuma compromisso com Deus, de viver isso, de saber a importância disso na sua vida. E em terceiro e último lugar, eu queria que você nessa manhã pudesse chegar àquele que pode de fato solucionar os problemas da sua vida e da sua família, e convidá-lo a fazer parte da sua vida e do seu casamento, da sua família, Jesus. Ele é aquele que pode transformar água em vinho. Se alguma coisa começou errada, não tem que terminar errado, pode terminar certo. Você pode beber o melhor vinho diante do Senhor. Esse é o Deus maravilhoso que Ele convida a confiar nele, a depender dele, a convidá-lo a fazer parte da sua vida e família. Eu quero convidar você a orar a Deus nesse momento agora, a se chegar diante do Senhor, a buscar de Deus a graça necessária, a pedir a Ele: Senhor, transforme água em vinho, pois tem faltado aquilo que é necessário para o bem-estar do meu casamento, da minha relação, da minha família. Baixe sua cabeça, busque ao seu Deus nesse momento agora. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, nós conhecemos a nossa natureza caída e pecaminosa. Nós conhecemos as tantas vezes que nós conhecemos a verdade e queremos agradar ao Senhor, mas muitas vezes encontramos em nós uma lei que guerreia contra a nossa consciência e nos empurra para fazer aquilo que nós sabemos que não é o melhor para a nossa vida. Reagimos mal, Senhor. Reagimos na força da nossa carne. E às vezes isso tem causado problemas no nosso relacionamento com esposa e marido. Às vezes temos problemas com os nossos filhos, ó Pai amado, porque não temos observado os preceitos da Tua palavra, temos negligenciado uma vida espiritual, de devoção com o Senhor. E muitas vezes, quando precisamos de talhas plenas e cheias do Espírito, nos encontramos vazios daquilo que precisávamos estar cheios. E nos encontramos cheios, ó Senhor Deus, de coisas que deveríamos tirar da nossa vida. Nos perdoe por isso, Senhor. Queremos, diante do Senhor, confessar o nosso pecado e culpa, as nossas negligências, causa das nossas frustrações, dos nossos problemas e conflitos. Queremos chegar diante do Senhor para recorrer à Tua graça, convidar o Senhor para fazer parte da nossa vida, para intervir nas nossas relações, para fazer milagres acontecerem nos nossos casamentos, nas nossas famílias. Ó meu Deus, em nome de Jesus, Tu conheces cada vida aqui presente nessa manhã, Tu és o único que pode solucionar os nossos problemas. Venha ao nosso encontro, Senhor Deus, com graça e misericórdia, quebranta o nosso coração, enche de novo as nossas talhas nessa manhã, Senhor, pois queremos sair daqui cheios da Tua presença. Queremos sair daqui com o coração transformado no melhor vinho. Queremos experimentar aquilo que o Senhor tem proposto para a gente. Ó Pai, em nome de Jesus, faz com que essa mensagem, essa palavra que vem do Senhor, não é de homem, possa alcançar o nosso coração e transformar as nossas vidas, nos encher de esperança para vivermos a vida para o Teu inteiro agrado. Abençoa, Senhor Deus, as famílias da nossa igreja. Abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja, o Teu povo que se reúne aqui presente nessa manhã. Derrama graça sobre os nossos corações, que o Teu favor seja renovado sobre nós e que experimentemos, ó Senhor Deus, o melhor vinho, para a honra e glória do Teu nome e para a felicidade do Teu povo. É o que nós te pedimos em oração, no nome e no amor de Jesus, Pai. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra,
agora e sempre, Senhor.